Muito bem, esse é um vídeo introdutório sobre o QGIS. Nesse vídeo introdutório eu vou abordar a instalação, a barra de menus, o menu, a instalação de plugins e configurações básicas. O QGIS pode ser baixado, encontrado facilmente na internet, é gratuito. Então, basta digitar no navegador QGIS. Você pode baixar ele pelo site, pelo Espelho no Brasil, ou pela versão internacional dele, o QGIS Project. A versão a ser baixada do QGIS, preferencialmente, é aquela que tem a extensão LTR, significa que é uma versão estável. Eu posso baixar a versão mais recente, aquela que tem inovações, mas a versão preferencialmente a ser utilizada é a versão LTR, porque aqui é estável, que não apresenta tantos problemas. Você pode baixar ele também para diferentes dispositivos, sistemas operacionais, e em função de ser 64 bits ou 32 bits do seu computador, também você tem versões diferentes para isso. Para descobrir qual é a versão do seu computador, pelo próprio navegador, você pode, no seu computador, com o botão direito do mouse, solicitar as propriedades, e aí aparece se é 32 bits ou 64 bits. Baixado a versão do QGIS, a versão estável, de preferência, LTR, e instalado é hora de acessar o QGIS. O acesso ao QGIS tem as possibilidades de você acessar o QGIS Desktop, o QGIS Desktop com GRASS, seriam extensões, aplicações desenvolvidas para GRASS, mas quase todas elas estão disponíveis também aqui na função do QGIS Desktop. Então esse é o ícone a ser acionado para poder chamar o QGIS. Bem, chamei o QGIS, aqui está o QGIS, então, com a sua janela principal. Esta é a configuração padrão dele, em que você tem aqui as barras de ícones, e o painel de camadas, o painel de navegador e o painel de visualização dos dados. O QGIS é quase todo personalizado. Com quase tudo que está aqui a gente pode personalizar como funcionar. Não vou passar por todas as funções disponíveis em todos os menus aqui da barra de menus, somente os principais, então aqueles necessários para poder fazer a configuração básica dele. Inicialmente falar sobre a primeira função, que é projeto, e em que consiste um projeto. O projeto, então, quando a gente abre um projeto recente ou quando a gente salva um projeto, a gente está salvando o momento em que a gente está trabalhando. Então, se eu estivesse aqui com 3 camadas carregadas, tivesse atribuído cor a algumas delas, tivesse dado um zoom, tudo aquilo que eu estava vendo quando eu parei de trabalhar, o zoom, as cores que eu estava utilizando, as camadas que estavam ativas, as camadas que estavam carregadas, ele salva. E quando eu abro o projeto, ele retoma naquele momento, com aquele zoom, com aquelas cores que eu estava utilizando. Então o projeto é isso, é o momento em que eu estava trabalhando, o momento em que eu parei as minhas atividades. E também dá para poder abrir o recente. No segundo que eu vou chamar a atenção aqui, o segundo menu é o menu de exibir. E por que chamar a atenção do menu de exibir? Porque alguns desses painéis que a gente está vendo aqui, por exemplo, o painel de camada e o painel de navegador, eles podem desaparecer caso o usuário clique, precise visualizar em uma escala maior. E aí uma das formas possíveis de fazer eles aparecerem novamente é aqui pela função do exibir e puxa esses painéis de volta. Mas esse não é o único caminho para que isso apareça. Eu também posso fazer com que ícones apareçam ou desapareçam por aqui. Então, aqui também tem as barras de ferramentas que estão aqui ativas. Eu posso habilitar e desabilitar essas barras de ferramentas. Também é possível acessar essas barras de ferramentas clicando na própria barra de ferramenta com o botão direito do mouse. Repare que eu posso habilitar painéis e desabilitar painéis. E posso habilitar e desabilitar ferramentas, como por exemplo as de edição
vetorial aqui, de digitalização. Então, clicando com o botão direito do mouse, eu habilito e desabilito essas funções. Elas ficam disponíveis aqui na barra de ferramentas ou aqui. Essas camadas também são móveis, elas podem ser posicionadas em outro local, a gosto do usuário, né? Elas podem ser invertidas, sobrepostas, como vocês estão vendo aqui, né? Então, camadas e navegação, acesso às pastas, né? Ou, se você quiser, elas podem ficar também uma em relação à outra, uma junto da outra aqui. Já vou posicionar corretamente aqui. Então, eu tiro a camada daqui, né? A minha camada de... Na verdade, ele prendeu aqui o meu navegador. Ok. Liberei então as duas camadas. Tá? Coloquei a primeira camada aqui, lateralmente, e a segunda camada, então eu posso colocar ela aqui embaixo, dimensionando então redimensionando essas janelas de trabalho. Ok? Então todas essas janelas de trabalho são personalizadas. Bom, camadas também, não vou entrar no mérito agora. Nas configurações gerais, um dos botões mais importantes é o botão de opção, que a gente deve mexer antes de começar a trabalhar. Por que mexer nas configurações? Em especial, eu posso aqui, só exemplificando, dizer aonde que ele deve armazenar os projetos, em que pasta que ele vai armazenar esses dados, definir aqui uma série de informações. Mas o que eu vou chamar a atenção aqui para quem vai começar a trabalhar com cartografia digital, com SIG, especialmente em relação ao SRC, que é uma sigla que o QGIS utiliza para Sistema de Referência Cartográfica, que é o conjunto de parâmetros que você precisa para posicionar corretamente um dado espacial. Qual é a projeção, qual é o fuso, qual é o datum, qual é o sistema de coordenadas, então é aqui que se define. No QGIS a gente define isso para novos projetos. Ao iniciar um novo projeto, qual o sistema que ele deve utilizar. Normalmente ele vem aqui com o 4326, que é o WGS. Quando você instala, normalmente ele vem com esse sistema de referência cartográfica, que na verdade aqui o que ele está dizendo é qual é o elipsoide, qual é o datum, qual é o sistema de coordenadas que está sendo utilizado. Então esse código EPSG é um código que resume um conjunto de informações sobre referencial cartográfico. Qual o tipo de sistema de coordenadas, se é coordenada esférica, latitude e longitude, ou coordenadas cartesianas, como plano cartesianas, né? Qual é o tipo de coordenada cartográfica que você está utilizando, qual é o datum, qual é o episódio. Então ele resume a área de trabalho, se é um fuso 22, se é um fuso 23, no caso da projeção TM, e assim sucessivamente. Então, um código que vale a pena ser conhecido. Esse EPSG é a empresa de petróleo europeia, de pesquisa e exploração de petróleo europeia, que fez essa codificação para os diferentes tipos de projeções cartográficas, sistemas de coordenadas espalhados pelo mundo. Então aqui eu posso, como no Brasil hoje o que vale é o SIGAS, eu posso vir aqui, se eu não souber o código do SIGAS, digitar a palavra SIGAS, ele localiza aqui o que ele conhece sobre SIGAS e a área de abrangência, ele exibe. Então eu posso tentar localizar aqui os diferentes SIGAS que eu tenho disponíveis para cá. No meu caso, eu estou trabalhando em Curitiba, Paraná. Eu vou usar aqui o EPSG 31982, que é SIGAS 2000 UTM, Zona 22 Sul. E aqui ele dá a visualização de onde é esta área de trabalho. Isso seria para novos projetos. A segunda coisa é definir o que fazer quando uma camada de dados é adicionada. Então, quando eu adiciono uma camada de dados, o software ele faz a transformação geométrica. Então, se eu estou trabalhando com esse sistema, reparem que aqui embaixo ele ainda não fez a modificação do EPSG. Então, essa é uma informação importante. Quando eu mexo aqui nas configurações e digo para ele como que eu quero um novo projeto, e
isso ainda não está vigente, porque ainda não estou no novo projeto. Então, quando eu clico aqui em novo projeto, e aí ele já começa a trabalhar então com aquelas configurações que eu defini. Algumas das funções que a gente mexe no QGIS, elas ficam disponíveis logo após a gente começar o novo projeto. Outras, eu tenho que fechar o QGIS, reinicializar o QGIS para que elas possam ficar vigentes, funcionais. Então, quando eu configuro o sistema cartográfico que eu vou utilizar, a segunda coisa é quando eu quero adicionar uma camada. Então, se eu fosse adicionar uma camada vetorial aqui, como ele deveria proceder? Então, se eu peguei uma camada vetorial que não está nesse sistema cartográfico, o que ele deve fazer? O software vai trabalhar aqui por configuração padrão, transformando, fazendo a transformação geométrica e colocando esse dado dentro, nesse sistema. Então ele vai pegar alguma coisa que estivesse, por exemplo, em SAD 69 e vai fazer a transformação geométrica de SAD 69 para SIRGAS UTM Fuso 22 Sul. Porém, essas transformações nem sempre são aquelas que a gente quer. Nem sempre são tão boas assim. Lembrando que no caso do Brasil, o IBGE recomenda que não seja utilizada uma transformação padrão para SAD, de SAD para SIRGAS. E recomenda que seja utilizada uma grelha de transformação, né, que é o ProGrid. Mais informações vocês podem obter no ProGrid IBGE. Muito bem. Mas se essa camada de dados não tiver informações sobre o sistema cartográfico no qual os dados estão. Então, quando uma camada é adicionada e ela não possui a referência cartográfica, ela não possui metadados que permitam ao computador identificar qual é a projeção cartográfica daqueles dados, o que ele deve fazer? Nesse caso, ele vai abrir o prompt, abrir uma janela e perguntar para mim o que fazer com esses dados. Então, toda vez que eu carregar uma camada e essa camada não tiver metadados e o software não souber como fazer essa transformação, o que ele deve fazer? Usar o sistema cartográfico que aqui está e assumir que os dados que eu estou colocando estão no mesmo sistema cartográfico. Isso não é recomendável, a não ser que você tenha certeza que todos os seus dados, mesmo que eles percam o sistema, a informação sobre a projeção, sobre o fuso, sobre o sistema de coordenadas, se ele perder essas informações, mesmo assim você tem certeza que todos eles estão nesse mesmo sistema que você assumiu como padrão. Se não, é melhor que ele abra o prompt, até mesmo te alertando para que sobre a ausência da informação cartográfica associada aos seus dados. Ou você pode usar uma configuração padrão para todos os dados também. Você também pode entrar com parâmetros de transformação personalizados. Então depois eu vou mostrar como que a gente pode personalizar esses padrões de transformação. Ainda para o QGIS ficar funcional, outras telas importantes, outras funções importantes aqui, eu considero importante, lógico que quase todas são muito importantes, mas aqui eu considero importante para quem vai começar a trabalhar com cartografia digital ou com SIG, é a função de tela legenda, onde eu defino, por exemplo, quando um objeto estiver selecionado, que cor que ele deve ter, o grau de transparência que ele deve ter, a cor da tela de fundo. Ainda, essas ferramentas de mapa, quais são as escalas que eu gostaria de utilizar. Eu posso eliminar algumas dessas escalas ou adicionar novas escalas. Essas escalas são úteis, principalmente quando a gente vai vetorizar alguma coisa. Então eu vou vetorizar a partir de uma foto aérea ou de uma imagem de satélite. O ideal é que eu padronize a minha escala de visualização dos dados. Então eu posso vir aqui e padronizá-lo. O tempo todo eu vou estar trabalhando, visualizando meus dados na mesma escala. Isso é importante para que a gente não fique uma hora dando um zoom demais numa imagem e vetorizando as feições com excesso de detalhe e outra hora dando zoom de menos nas feições e vetorizando as feições com informações de menos, um grau de detalhamento menor. Outra questão aqui é o digitalizar, onde eu configuro o grau de transparência durante o processo de digitalização também. Estou chamando atenção aqui só para as questões que eu considero mais relevantes, ok? Então, isso aqui, se não estiver de acordo com o que você está fazendo aqui, das suas preferências, você pode personalizar. Essas preferências aqui nem sempre elas funcionam com novo, com a função de novo aqui. Às vezes é preciso fechar o QGIS e reinicializar para que algumas dessas configurações se tornem funcionais. Depois aqui em complementos,
esse gerenciar e instalar complementos dá acesso a plugins, a funções que ainda não estão implementadas aqui de forma oficial ou não estão diretamente disponíveis no QGIS básico aqui. Eu vou dar como exemplo aqui o serviço de acesso a mapas, serviços de mapas via web. Então eu posso fazer a pesquisa. O que eu vou encontrar aqui se eu pesquisar web? Então tudo aquilo que é relacionado à web de plugin que ele conhece, ele relaciona aqui para mim, ele coloca a lista aqui. Às vezes a gente não sabe como buscar o plugin que interessa para a gente. Então nesse caso eu recomendo que você retorne ao site do QGIS, vá aqui na função de usuários, na função de plugins, onde você pode ter acesso a todos os plugins, inclusive fazer a busca aqui temática, por exemplo, plugins para banco de dados. Ele vai te dizer quais são os plugins, como é que os usuários votaram nesse plugin, quantas vezes esse plugin foi baixado, quantos downloads já foram feitos para esse plugin, por exemplo. Então aqui, às vezes por aqui a gente encontra o plugin que a gente precisa e o nome dele, e aí depois a gente busca esses plugins lá pelo QGIS. Também dá para poder baixar por aqui e instalar de forma externa, mas o mais cômodo e mais prático é por essa função de complementos, gerenciar e instalar complementos. Então aqui eu vou mostrar o exemplo do Quick Map Services, que dá acesso aos serviços de mapa via web, aqueles mais famosos, então, como por exemplo o Google Earth, Google Maps, o Bing, o Strava e outros. Então já está instalado o plugin, e aqui na função de web então ele aparece disponível. Na primeira vez que a gente instala o Quick Map Service, ele não vem com toda esta relação de serviços de mapa, vem bem menos, então a gente vem aqui nas configurações do Quick Map Service e pede para que ele, aqui nessa função de mais serviços, que ele busque o pacote de serviços de mapa completo. Então ele aqui está disponível para mim já com vários serviços de mapas. Vou usar aqui o Google Híbrido como exemplo, tá? E vou dar um zoom aqui na região onde nós estamos aqui no Centro Politécnico como exemplo. O Google Híbrido então tem as toponímias, o nome das localidades, então isso também ajuda no processo de localização mais rápido, às vezes, ok? Então esse é um exemplo, mas poderia usar outro serviço de mapa qualquer. Bom, em vetor tem ferramentas de geoprocessamento, aquelas tradicionais do geoprocessamento, unir duas camadas, cortar duas camadas, criar um buffer. Tem as funções de geometrias aqui, encontrar o centroide, que é o ponto central de uma feição. Lógico que existem vários conceitos para o centroide. Transformar de linha para polígono, polígono para linha, a triangulação de Delaunay, os polígonos de Voronoi, por aí vai. As funções de análise espacial também, para vetor. Aqui, funções de reprojeção de dados, por exemplo. E aqui, funções de análise espacial também, onde eu posso fazer seleções aleatórias de pontos, colocar pontos aleatórios na minha área de estudo, e por aí vai. A função de raster, também calculadora matricial, para poder fazer operações de álgebra de mapas, e algumas funções padrão, por exemplo, alinhar um raster, aqui fazer rugosidade, declividade, cálculo de declividade, topográfico de umidade, índice de posição topográfica e por aí vai. Funções já consolidadas na análise com modelos digitais de elevação, por exemplo. Projeções também, extrair, transformar, criar curvas de nível, converter de formatos aqui, então as funções para matriz, para imagens, produtos matriciais aqui disponíveis. Para banco de dados também, gerenciador de banco de dados, onde você pode criar ou acessar banco de dados remotamente ou na sua própria máquina. Web, então, alguns aplicativos que você instalar, eles vão ficar disponíveis aqui na função de web. Processar, dá acesso a processamentos extras do QGIS. Então, eu posso acessar por aqui, essa caixa de ferramentas, ou aqui na barra de ícones. Isso aqui se assemelha no ArcGIS ao Arc Toolbox.
onde eu tenho acesso à minha caixa de ferramentas, que no ArcGIS se chama Toolbox. Então aqui algumas ferramentas que não estão disponíveis na barra de menus ali, elas estão disponíveis por aqui. E às vezes elas não estão disponíveis para QGIS, não foram implementadas para QGIS ainda, mas o QGIS tem a capacidade de executar esses algoritmos que estão disponíveis, por exemplo, para GEDAL, para GRASS, para SAP. Exemplo, se eu quisesse fazer uma reclassificação, eu teria aqui a possibilidade de utilizar o algoritmo do GRASS rodando no QGIS ou o algoritmo do Saga também rodando no QGIS. Então, muitos dos algoritmos que não estão disponíveis aqui, na barra de menus, eu acesso eles por aqui. Tá? Então, a função de Joint Special, por exemplo, função de linhas, função por atributos, por união, algumas funções que não estão aqui disponíveis, eu posso acessar elas por aqui, certo? E fechar também. Bom, então este é o primeiro vídeo apresentando o QGIS. Por fim, a adição de camadas de dados, ela pode ser feita por aqui, por esses ícones. Eu posso adicionar as camadas de dados por aqui, mas também aqui pelo navegador. Então eu posso acessar um banco de dados. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o meu banco de dados. Então esse é um banco de dados que eu tenho conectado então a ele. Eu posso, por exemplo, baixar aqui os municípios do Paraná diretamente por serviços de mapas, como foi esse aqui o caso. Aqui já associado à imagem do próprio Paraná, a camada vetorial. Mas eu também poderia puxar essa camada vetorial no formato shapefile, por exemplo, se ela estivesse aqui em alguma das minhas pastas. Então, se eu tenho aqui em algumas das minhas pastas uma imagem de satélite, um arquivo vetorial qualquer, eu posso acessar esse arquivo por aqui também e daqui colocar ele disponível aqui diretamente na janela do QGIS. Repare que nesse caso eu peguei uma foto, ele não soube o que fazer com a foto, ele perguntou, mas qual é o sistema cartográfico que está associado a essa foto? Já que você está me dando uma fotografia para colocar em algum lugar, qual é o sistema cartográfico? Então ele abriu o prompt antes de colocar, me perguntando. Então, a foto caiu aqui deslocada, essa foto está sem o sistema cartográfico, então caiu deslocada. Aqui estou removendo essa camada, eu posso também habilitar e desabilitar essa camada, ou remover essa camada, ou trocar essa camada de lugar. Posso colocar ela como a camada inferior, a camada aqui no meio, ou a camada superior, que é a ordem de visualização das camadas que eu tenho aqui. Então, vou remover essa camada, que é só um exemplo. Eu posso trazer para cá também planilhas Excel, textos, para depois converter em arquivos de polígonos, por exemplo. E aqui eu habilitei o Google, a imagem do Google híbrido, como a gente estava mostrando agora há pouco, e aqui vou habilitar o limite dos municípios do estado do Paraná. Então posso colocar por baixo ou colocar ela por cima aqui. Okay. Clicando duas vezes na camada, eu tenho acesso a uma janela parecida com a janela de opções, mas com algumas informações a menos. Então aqui eu posso definir, por exemplo, a simbologia própria para essa camada de dados. Então aqui, só para exemplificar, eu vou diminuir aqui o grau de transparência da camada de dados. E se eu quiser, eu também posso definir a cor de preenchimento dessa camada de dados. Então, posso definir aqui amarelo e o grau de transparência desta camada de dados por aqui. Mas essas questões de simbologia para camadas de dados eu vou deixar para um segundo momento em que eu vou trabalhar especificamente a construção de simbologia, a construção de representações temáticas utilizando o QGIS. Então essa foi uma primeira apresentação do QGIS.
onde foram tratados os assuntos aqui, a instalação do QGIS, as principais funções aqui na barra de menus e na barra de ícones, a instalação de plugins, as configurações básicas para que a gente possa começar a trabalhar e a função processar. Ok?